Olá, galera do Supletivo Maria Helena, vamos a mais uma aula de História. Como eu falei na aula anterior, o período da pré-história foi dividido aí em três épocas diferentes, de acordo aí com a evolução e com as técnicas descobertas pelos seres humanos, que foi o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Na aula passada a gente viu o período Paleolítico, hoje a gente vai ver aí um pouco do Neolítico e também da Idade dos Metais. No período Neolítico, os seres humanos eles conseguiram aprender a técnica de domesticar os animais e descobriram também a agricultura, certo? Então, a partir da descoberta da agricultura, os seres humanos eles começaram a produzir seus próprios alimentos, não necessitavam mais ficar mudando de um lugar para o outro à procura de alimentos. Nesse período, no Neolítico, eles também começaram a fazer utensílios com pedras polidas. E é por isso que esse período também é conhecido como Idade da Pedra Polida. A descoberta da agricultura transformou a vida dos povos neolíticos. Afinal de contas, eles não precisavam mais ficar se deslocando de um lugar para o outro à procura de alimento. Isso sem falar que enquanto eles esperavam o período da colheita, eles poderiam fazer outras atividades, trabalhar com cestos, com argila, construir casas, certo? Segundo alguns estudiosos, quem descobriu a agricultura foi a mulher, porque era a função da mulher nesse período a coleta de frutos, e ela percebeu que os frutos que caíam das árvores, depois de algumas chuvas, depois de alguns períodos, surgiam aí novas árvores com novos frutos. Então, segundo esses estudiosos, a mulher que descobriu aí como funcionava aí a técnica da agricultura. Esse período, Idade dos Metais, teve essa denominação devido à descoberta da técnica da fabricação de vários utensílios utilizando aí os metais. O primeiro metal a ser utilizado pelo homem para a fabricação de utensílios foi o cobre. Depois ele descobriu que misturando o cobre com o estanho, aí eles criaram aí o bronze e logo em seguida eles começaram a utilizar o ferro. Então, devido a essa técnica de utilização desses metais, esse período ficou conhecido aí como Idade dos Metais. Surgimento dos primeiros núcleos urbanos. Foi na Idade dos Metais que algumas aldeias de agricultores se transformaram em núcleos urbanos. Nesses núcleos urbanos existia um líder político que organizava toda a sociedade e um líder religioso. Segundo os historiadores, onde hoje fica o atual Líbano e também a Turquia, foi onde surgiram esses núcleos, certo? E eles fabricavam uma espécie de cerveja. Cultivavam também alguns alimentos como cevada, trigo, aveia. Para facilitar os estudos sobre a sociedade, sobre a humanidade de uma forma geral, a história ela foi dividida em 5 períodos: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos começar aí nossos estudos pela pré-história. Como a gente já viu na aula passada, a pré-história teve essa denominação porque ainda não existia a escrita. Então, as informações que temos da pré-história é a partir de símbolos e gestos encontrados aí por arqueólogos e paleontólogos. A Idade Antiga teve início aí com o surgimento da escrita e foi também nesse período que surgiu
o Estado. Esse Estado tinha que ter um governante, foi também criada várias leis e regras para uma melhor organização social. Surgiram também na Idade Antiga as grandes religiões da humanidade, o cristianismo, o judaísmo, o budismo e o confucionismo. Se destacou também nesse período os grandes filósofos, como Platão, Sócrates e Aristóteles, com o estudo aí da história, da matemática e da astronomia. Vários acontecimentos marcaram a Idade Média. Dentre eles, nós temos aí o apogeu do Império Romano. Durante esse período, o Império Romano ele criou um grande exército que conquistava todas as terras próximas. Roma ela chegou a ter tanta terra em seu império que não conseguia administrar. E como ela não conseguia administrar, alguns povos que eles tinham tomado essas terras, alguns grupos de aldeias que tinham ficado sem essas terras, começaram a invadir o Império Romano para pegar de volta essas terras. Isso era facilitado porque durante a conquista dessas aldeias, aqueles guerreiros eles eram colocados no exército do Império. Isso facilitava quando eles foram reivindicar as terras que antes o Império tinha tomado. Durante esse período em que Roma não conseguia administrar as suas terras devido aí à grande extensão territorial, devido às guerras de invasões dentro do Império, várias pessoas preferiam morar no campo para fugir dessas guerras dentro do Império, certo? Então, além dessa expansão do Império Romano, nós temos aí o período feudal, que foi o período em que a maioria da população foram para o campo e toda a economia se transformou em produtos que vinham do campo. Afinal de contas, se a maioria da população estava no campo, então tudo era produzido no campo. Poucas pessoas ficaram morando nas cidades do Império Romano, principalmente os comerciantes, que geralmente compravam os produtos no campo bem barato, traziam para as cidades e vendiam aí a preços absurdos. Outro acontecimento também que marcou esse período da Idade Média, devido aí à grande ocupação das terras no campo, muitos insetos e animais ficavam procurando abrigos nas casas, trazendo aí várias doenças. Por que esses animais eles vinham procurar abrigos nas cidades? Aliás, nas casas. Porque várias terras no campo eram ocupadas, eram desmatadas para a produção de alimentos. Então, esses animais eles não tinham para onde fugir e acabavam aí se escondendo em algumas casas, trazendo aí várias doenças nesse período. Entre essas doenças, teve uma que se destacou, que foi a chamada peste negra, que nesse período acabou aí com mais, digamos, 1/3 da população europeia aí, durante a Idade Média, certo? Outro acontecimento que também marca a Idade Média é o domínio da religião, certo? Principalmente a religião católica. Nesse período, a religião ela tinha uma importante função na sociedade. Ela dominava não somente o pensamento religioso, mas também ajudava e tinha influência até mesmo nos governos, certo? Então, a religião ela se tornou muito importante na Idade Média, muito importante dentro da sociedade aí, durante a Idade Média. Houve também as guerras por domínios religiosos, as chamadas cruzadas, que eram, digamos que eram organizadas pela Igreja Católica.
Durante a Idade Média, houve várias cruzadas. O principal objetivo das cruzadas era a ocupação de Jerusalém, considerada a Terra Santa, que durante esse período, que durante a Idade Média, foi ocupada várias vezes pelos turcos, que eram islâmicos. Idade Moderna. A Idade Moderna é marcada pela transição do período feudal e outros acontecimentos. O que foi o período feudal? Como eu falei anteriormente, o período feudal foi um período em que, como a maior parte da população estava no campo, toda a economia do Estado era baseada nesses produtos que vinham do campo. No feudalismo existia o feudo, que era a terra onde eram produzidos esses alimentos, existia o senhor feudal, que era o dono da terra, ou responsável pela terra, e existia os camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam nos feudos. Nesse período também houve o surgimento do capitalismo, que era a venda e a compra de produtos. Quem deu início aí a esse capitalismo foram aqueles comerciantes que ficaram nas cidades, certo? Outro fato que marcou a Idade Moderna foi aí o surgimento das revoltas camponesas, por uma melhor condição de trabalho, por uma melhor condição de vida, certo? Então, essas revoltas camponesas marcaram aí a Idade Moderna, que a gente vai ver que deu a essas revoltas camponesas deu origem aí à Revolução Francesa. A Revolução Francesa pode ser considerada como o marco inicial da Idade Contemporânea. Por quê? Houve várias lutas na Revolução Francesa que são utilizadas por algumas constituições de alguns estados, de alguns países. E esses direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, nós ainda utilizamos até nos dias atuais. São lutas diárias, são lutas anuais da população do mundo inteiro, certo? Então, a Revolução Francesa foi importante aí para a defesa dos direitos humanos e também ajudou a construir a política e a sociedade que nós temos hoje. Foram bases para as revoluções e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. A Idade Contemporânea é a nossa época atual e é marcada aí por vários acontecimentos, certo? Nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a criação de uma bomba atômica, certo? E na atualidade nós estamos vivendo aí essa pandemia, que ainda não está nos livros de história, mas com certeza será aí o próximo acontecimento a ser colocado nos livros de história, a pandemia aí do Covid-19.